Fala meu caro, Binho Garcia aqui da Superboss e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta de um dos meus inscritos, tá? Essa pergunta foi lançada hoje e hoje mesmo eu tô gravando esse vídeo porque eu achei ela muito importante. Eu quero trazer aqui para vocês pra gente discutir juntos, tá? O LOL ou LOL, Bruno SOS, ele pergunta o seguinte: Binho, como arranjar emprego no momento onde muitas pessoas desempregadas têm um currículo melhor que o seu? Essa é uma pergunta interessante porque a gente vive num momento de crise financeira e existem muitas pessoas desempregadas. Eu tenho certeza que você deve ter alguém da sua família que neste momento está desempregada. A situação do país não está boa, isso é fato. Existem mais de 20 milhões de pessoas que neste momento, infelizmente, estão desempregadas. E você escuta muita gente falar que crise não é desculpa. Claro, mas nós temos que também entender que com certeza a crise influencia sim na vida financeira das pessoas. E como influencia, tá? Então a gente tem que pensar por esse lado e entender que essas pessoas passam dificuldades e muitas delas não conseguem vencer os desafios que a vida impõe para elas. E a gente tem que entender, a gente precisa acolher essas pessoas e instruí-las, se possível, né? Fazendo para que elas se motivem a fazer algo diferente nas suas vidas e possam ter uma renda extra, tá? Mas enfim, o assunto aqui não é exatamente este, tá? O que ele quer saber é como ele pode se destacar, né, em meio a tanta concorrência e principalmente em meio a concorrentes que aparentemente são melhores do que ele. Olha, Bruno, o currículo é sim importante, tá? E em vista disso você não tem muito o que fazer. Se a empresa selecionou, tá pegando vários currículos e percebe que o seu não está enquadrado naquela vaga e pega de outros concorrentes, você não tem muito o que fazer porque você não foi nem chamado para entrevista, concorda? Então a primeira dica que você tem que levar em consideração e que eu vou falar para você aqui agora, para você realmente tentar fazer o máximo de detalhes possíveis, com a máxima atenção possível, com o maior perfeccionismo que você imaginar, a elaboração de um currículo bem feito. Você tem que fazer um currículo bem feito, tem que deixar claro os seus objetivos, tem que deixar claro o que você realmente quer, quais são as suas qualificações, nada de encher muito linguiça, nada de colocar palavras bonitas, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou eficiente. A empresa não vai olhar para isso, ela quer saber de um currículo limpo, claro e objetivo. Então, o primeiro ponto, elabore um bom currículo, tá? Se você for chamado para entrevista, aí a história muda. Eu já vi muitos casos onde tem profissionais com excelentes currículos, enquanto que outro não tem lá um currículo, lá essas coisas, e na entrevista aquele que tem um currículo meia boca, que não tem tanta experiência quanto o outro, passa na frente. Quer um exemplo? Eu entrei em uma empresa alguns anos atrás. Na época eu não era formado ainda, a vaga era para engenheiro formado e eu não sei o que estava fazendo naquela entrevista. Eu estava concorrendo com várias outras pessoas, eu era molecão ainda e definitivamente eu já fui meio que caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu vou fazer acontecer, eu vou dar o meu melhor. E a entrevistadora, né, a gerente de RH, falou assim: olha, eu te chamei aqui para a gente realmente ter pessoas para entrevistar, para cumprir o nosso quadro, mas eu vou logo te falar que as chances de você ficar são mínimas. E imagina só você ouvir isso, velho. E mesmo assim eu lembrei de uma coisa que faz toda a diferença na hora de você que você for entrevistado, faz toda a diferença no seu sucesso numa entrevista de emprego. Autoconfiança, você se expressar com confiança, você ser seguro do que você fala, você ter aquela confiança que transborda ali na maneira que você está falando. E foi isso que eu fiz, velho. Foi isso que eu fiz. Eu simplesmente
bati a mão na mesa, modo de falar, e falei, essa vaga vai ser minha. Se depender de mim, essa vaga vai ser minha. E eu comecei a falar, olhando nos olhos daquela gestora, eu comecei a falar detalhadamente, seguro, sem gaguejar, gesticulando, pescoço um pouco inclinado, queixo um pouco inclinado, de uma maneira muito segura, muito confiante, de uma tal forma que ela falou para mim depois. Ela falou assim, olha, você vai para a segunda fase não pelo seu currículo, mas pela sua postura. Ela foi bem clara quando ela falou isso, quando ela deixou isso bem claro para mim. Você vai para a segunda etapa não pelas suas qualificações, porque você é inexperiente ainda, você está estudando, você tem pouca experiência, mas sim pela sua postura, pela maneira que você colocou as palavras, pela maneira que você demonstrou entender do assunto. Segundo ponto, entenda da sua área de atuação. E daí quando você une isso à sua autoconfiança, as coisas melhoram. As chances de você ser contratado aumentam drasticamente, porque você não vai querer encher linguiça de uma coisa que você não sabe, não tem lógica. Tá? E daí, o que fazer quando a pergunta que a entrevistadora faz para você, você não sabe, Seja sincero e fala, olha, eu não sei responder essa pergunta detalhadamente, o que eu sei é isso e isso, porém, eu tenho plena capacidade de ir atrás e de me esforçar e fazer acontecer e trazer essa resposta para você, se você quiser, ou simplesmente mostrar para você que eu sei, porque eu tenho competência necessária, suficiente para fazer isso no meu dia a dia. Eu tenho capacidade suficiente para aprender isso e me desenvolver nessa área. Ponto. Você não mentiu, tá? Você não quis enganar, você não quis chegar e querer falar besteira ali, porque é pior. Eu elimino na hora o candidato quando eu vou entrevistar ele, eu faço uma pergunta e ele vem com coisa nada a ver, querendo dar uma de sabichão, sem saber de nada, que eu percebo, daí eu não quero saber mais desse cara. Então, autoconfiança, entender daquilo que da sua área de atuação, é o mínimo, velho, que você tem que fazer, é estudar, é buscar, é se atualizar, então vá preparado para a entrevista, tá? E cara, você vai se destacar fazendo isso. Currículo bem feito, autoconfiança e conhecer a sua área de atuação, tá? Então, esse vídeo não é para mim te dar detalhes de o que você pode fazer numa entrevista para se dar bem, numa entrevista de emprego. Porém, é exatamente o que você me perguntou, estou te respondendo aqui. Como se destacar no meio de muita gente boa, no meio de pessoas desempregadas que têm qualificação. Cara, você tem que se destacar de alguma maneira. E o mais importante, vá se qualificando, vá buscando mais conhecimento, porque quanto mais você se qualifica, mais o seu currículo vai ficar colorido, mais o seu currículo vai ter coisas a serem colocadas, tá? Experiência conta bastante, mas se no momento você não tem a chance de estar no emprego, se você não tem muita experiência, a única coisa que resta para você é se qualificar. Foi chamado para entrevista? Autoconfiança e conhecimento. E daí eu já fiz um vídeo aqui como se dá bem na entrevista de emprego, você pode estar olhando aí, eu posso estar deixando o link aqui, que aí vai complementar esse conteúdo. Beleza? E falando nisso, se você tem o seu trabalho, se você já está aí na sua empresa e você quer de alguma forma ser promovido, eu fiz um e-book especialmente para você. São os 9 erros que impedem um profissional de ser promovido. Provavelmente você deve estar cometendo no mínimo 3 erros aí que está nesse e-book, o qual eu vou estar deixando o link aqui no final desse vídeo para você estar baixando e na descrição desse vídeo também. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se não é inscrito no canal, se inscreve. E Bruno, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se eu não respondi, se eu não fui claro, deixa no comentário abaixo aí, que eu vou complementar isso para você. Beleza? Meus caros, um forte abraço aí, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!